Milhares de pessoas vieram o ver em sua última jornada. Ele não é um poeta, não é um cantor, não é um ator, mas um oficial ativo da diretoria A do FSB da Rússia. E de maneira alguma, uma pessoa pública. Não vieram apenas pessoas em uniforme, de cadetes a generais do alto comando do Alfa, incluindo o diretor do FSB, Nikolai Kovaliev, e o ministro da Defesa, Igor Sergeyev, a veteranos das forças especiais, como também moscovitas comuns, chocados pela tragédia ocorrida na Embaixada da Suécia nesses dias em dezembro de 1997. Para muitos que estavam ali, esta perda era um luto pessoal, pois foi quase um quarto de um século que Anatoly Nikolaevich Savelyev deu para o Alfa. Ele se tornou uma lenda na unidade, uma de grande coragem e cálculos frios. Ele estava entre aqueles com quem o Alfa começou. Esteve em todas as zonas de conflito, do Afeganistão à Chechênia. Sabia como encontrar uma saída em todas as situações difíceis. Foi o que mais se arriscou e trabalhou com brilhantismo, cultivando a admiração respeitosa de seus colegas. Ele se tornou um segundo pai para muitos deles, que cuida, mas também que exige. Alguns tinham até medo dele. Mas apenas agora sentimos o vazio formado pela sua partida. Com 155 pessoas a bordo, contando a tripulação, um Il-62M aterrissou no aeroporto internacional de Sheremetyevo em 10 de dezembro de 1997. Logo, a torre de controle foi notificada pelos pilotos que uma bomba estava a bordo e que um terrorista queria 10 milhões de dólares, além de um voo para a Suíça. Se suas exigências não fossem cumpridas, o avião seria detonado. Logo, todos os serviços de emergência foram trazidos para o aeroporto, policiais para o cerco, paramédicos e bombeiros do Ministério de Emergências. O avião foi cercado por viaturas e ambulâncias, e entre todos os que foram enviados estavam os oficiais do Grupo Alfa, comandados pelo general Alexander Miroshnichenko. A caminho do aeroporto, os oficiais do Alfa começavam a mentalizar como era o cenário. Normalmente, um sequestro de avião é conduzido por um grupo de 3 a 5 sequestradores, perfis perigosos. A realidade do dia seria uma surpresa para todos os oficiais da diretoria A. Durante o primeiro contato com o cenário, os oficiais do Alfa observaram imediatamente o ambiente peculiar no interior do avião, justamente por não terem figuras andando por dentro dos corredores e tendo informações sendo passadas para as autoridades apenas através da tripulação de voo. Pelas janelas que não foram cobertas pelos sequestradores, os oficiais observavam os passageiros, no começo mais calmos, porém cada vez mais tensos e preocupados conforme o tempo se passava. Nas ocasiões em que Miroshnichenko tentou o contato com o terrorista, através de um atendente de voo, as mesmas demandas que foram transmitidas durante a aterrissagem foram passadas. Como a comunicação interna no avião era peculiar, logo um oficial foi selecionado para iniciar as negociações com os sequestradores e, de certo modo, observar ao vivo o interior do objeto. Alexander Alyoshin vestiu um macacão de mecânico e se aproximou do avião com um carro de manutenção. Logo, uma surpresa pegou os oficiais do headquarters do Grupo Alfa completamente de surpresa. Outro homem corria em direção ao carro, vestindo também um macacão de mecânico. Rapidamente identificaram quem era. Era Anatoly Savelyev, vice-comandante do Grupo Alfa. Anatoly Nikolaevich Savelyev é um nome que arrepia qualquer oficial de forças especiais russo. Nasceu em 25 de abril de 1946 em Moscou. Anatoly era o nome de seu tio, tripulante de blindado que morreu durante a Grande Guerra Patriótica. Tolia mal tinha 1 ano de idade quando seu pai foi preso, e logo sua mãe o abandonou para viver a vida com um novo companheiro. Tolia foi deixado com seus avós paternos, quem ele jamais abandonou. Juntos enfrentaram a pobreza e a reconstrução da União Soviética. Aos 14 anos, seu avô faleceu e Savelyev ficou sozinho com sua avó. Tudo o que ele passou fortaleceu o caminho para seu amadurecimento. Enquanto seus colegas faltavam na aula para usar drogas, Savelyev permaneceu na escola. No tempo livre estudava, assistia teatro, lia livros. Desde jovem, pavimentou o caminho para a diretoria A. Em inglês, existe uma expressão, self-made man, isto é, aquele que se construiu.
Então eles dizem sobre aqueles que atingiram sucesso na vida sem ajuda externa. Este era Savelyev. Ele esteve se educando desde a infância, lia muito, era seriamente envolvido com boxing, ganhou prêmios no campeonato de Moscou e na União Soviética, completou o padrão de mestre de esportes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No fim de semana ia ao teatro. Ele ia sozinho. Os meninos da rua não se interessavam. Sonhavam em ser bandidos. Parecia romântico. E Tolia foi às peças. Sentava o mais próximo possível do palco e assistia com atenção. Tudo isso se tornou útil enquanto servia no Alfa. Excelente forma física, habilidade de atuação e uma mente analítica desenvolvida por centenas de livros. E uma organização própria incrível. A habilidade de acompanhar tudo. Savelyev se graduou na escola técnica e foi trabalhar com computadores eletrônicos. Pouco a pouco continuou a fazer seu caminho para as forças especiais antes de saber que elas existiam. Se ofereceu para serviço militar e logo chegou à 7ª diretoria do KGB, onde finalmente, em 1974, Anatoly Savelyev foi convidado a participar da primeira seleção para a mais nova unidade de elite da União Soviética, o Grupo Antiterror, onde se apresentou um problema. Savelyev tinha uma condição cardíaca e isto o eliminaria. Porém, com astúcia, ele apresentou o exame de um amigo registrado como seu, e Tolia foi aceito, um dos 34 pioneiros. Desde então, participou de diversas operações na União Soviética e afora. Durante a Baikal 79, com Viktor Blinov, o Berserker, tomou o controle da base aérea de Cabul sem dar um disparo. Tomando vantagem da surpresa e da condição de confusão, tomaram as suas armas e asseguraram o controle. Sequestros de avião na União Soviética e na Rússia, missões diplomáticas de proteção, libertação de reféns no sequestro do ônibus escolar em Ordzhonikidze, 1988, a libertação da prisão de Sukhumi, em 1991. As zonas de conflito na Ásia Central e no Cáucaso, as duas crises de Moscou em 1991 e 93, Badyanovsky e Pervomaisky. Savelyev era um oficial exemplar. Seus homens enxergavam nele um pai que inspirava ao mesmo tempo medo e admiração. Um psicólogo e um ator. Grande feito foi durante a Nagorno-Karabakh I, em que, durante uma operação de reconhecimento, Savelyev desapareceu sequestrado por extremistas da Armênia. Por 3 dias, o Alfa permaneceu procurando por ele, até que o próprio bateu na porta da base. Surpresos, seus colegas perguntaram o que houve e como foi solto, e Savelyev respondeu: "Eu os convenci que eles estavam errados." Ele sempre encontrou maneiras de resolver os problemas apenas com palavras e o comportamento, de acordo com o semblante daqueles ao seu redor, e mais uma vez conseguiria sucesso em 1997. Savelyev se aproximou da porta do IL-62 e gritou para a tripulação abri-la. Encorajados pelo terrorista, a tripulação questionou e Savelyev retrucou. Para as atividades aéreas prosseguirem, ou seja, para a possibilidade do voo para a Suíça se concretizar, o avião precisava ser esvaziado. E assim aconteceu. Os reféns começaram a descer pela escada. "Me dê um sinal quando ele aparecer." Savelyev sussurrou no ouvido de um dos atendentes na porta do avião. Uma por uma, as pessoas saíram, mas o atendente ficou em silêncio. "Ele está lá dentro", sussurrou. Dentro do avião, Savelyev começou a abordar a tripulação com assuntos triviais sobre a mecânica do avião, e no canto de seu olho percebeu a figura que procurava, um homem velho usando um sobretudo. Um fio saía de sua manga e entrava no casaco. Eles conversavam e o coronel fazia parecer que não percebia a figura. Quebrando o silêncio dos tripulantes apavorados, Alyoshin abordou o homem, questionando por que ainda estava dentro do avião quando todos os reféns estavam lá fora. Fazendo de conta que acreditava se tratar de mais um refém, o homem acatou a ordem de quem, para ele, eram apenas mecânicos da Aeroflot. Logo na escada, depois de passar da porta, Savelyev e Alyoshin entraram em luta corporal e imobilizaram o homem. Puxando o fio da mão daquele homem, um saco plástico com um simulacro saiu de dentro do sobretudo. "Nu! Você é um otário!" disse Savelyev. O sequestro chegava ao fim e constatou-se que se tratava de um senhor doente, que já várias vezes fora expulso da prefeitura de Magadan por exigir que seus planos econômicos fossem implementados e também por exigir um voo para Cuba. Gennady Tadkov era um pensionista aposentado. Felizmente a bomba era falsa, mas o empecilho atrasou a vida de muitos. Tadkov foi direcionado para um hospital psiquiátrico. Mas tudo ficou claro depois, e naquele dia Natalia Mikhailovna estava assistindo TV calmamente na tarde, fazendo um bordado, 3 papoulas vermelhas. Estava debaixo de um abajur.
Estava ficando escuro lá fora, na janela. Seu marido, o coronel Savelyev, o comandante do Departamento de Forças Especiais Alpha, estava prestes a retornar do trabalho. 1 hora se passou. Natalia Mikhailovna começou a cochilar na cadeira. A agulha escorregou de suas mãos e de repente sua cabeça repousou. Mensagem de emergência. Os reféns do avião sequestrado por um terrorista foram libertados em Sheremetyevo. O terrorista foi preso. Natasha Mikhailovna suspirou. Na televisão estava seu marido no uniforme de mecânico de aeronaves. Foi naquele momento que Anatoly Nikolaevich tocou a campainha. Acompanhando a chegada de seu marido, Natalia questionou por que seguiu à frente da operação quando ele era um coronel e seu trabalho era liderar. Savelyev compreendeu a preocupação de sua amada e respondeu: "Eles já mostraram na TV? Malditos sejam. Sim, você entende. Bem, vou explicar tudo e como foi. Eu fui e fiz eu mesmo. Era um amador, eu percebi na hora. Eu precisava surpreendê-lo. Olha, já estou em casa. Vamos jantar." Logo após esse grande sucesso no resgate em Sheremetyevo, os oficiais do Grupo Alpha se preparavam para a comemoração do feriado das Forças Especiais, o Dia dos Tchequistas, em 20 de dezembro. No caso, no ano de 1997, cairia num sábado, e por isso a comemoração foi colocada no dia 19. Todos os preparativos para a festa foram feitos. Savelyev foi ao trabalho de manhã e voltou para casa para se arrumar. E quando todos menos esperavam, uma mensagem no pager do FSP, que todos carregam no bolso, chamou todos os oficiais para se apresentarem para a operação. Mais ou menos às 18h30, um representante da Embaixada da Suécia, Jan-Olof Nystrom, foi pego como refém quando entrava em seu carro no estacionamento por um homem armado com uma pistola PM e uma granada F1. Nystrom foi ordenado a sentar no banco do motorista e o terrorista sentou atrás, enrolando um cinto de segurança no seu pescoço, com a mão sempre na granada. Logo, as forças especiais foram acionadas e montaram um cerco. Oficiais do Alpha entraram na Embaixada da Suécia pela porta de trás com equipamento de sniper e observação, alguns ainda vestindo as roupas de festa para comemorações. A situação era delicada. Pela segunda vez, um estrangeiro era feito refém em solo russo. O país já não tinha reputação boa. Nos anos 90 era considerado um país de criminosos e gangsters, sem controle e segurança. Se Nystrom morresse, esse estereótipo se confirmaria. E por isso, por ordem direta da presidência, cautela máxima foi exigida. O Grupo Alpha se preparou para a primeira etapa do resgate, a negociação. Mais uma vez, Alexander Alyoshin foi escalado. Dentro da embaixada, um terno era separado para vestir o oficial que iria personificar um empregado da embaixada. Os times de sniper observavam o carro e com clareza viam as expressões de Nystrom, que estava claramente com medo. Foi então que alguém gritou: "Olha, a embaixada!" O homem em roupas civis caminhou até o Volvo e começou a interagir com a dupla. "Savelyev, de onde ele veio?" O comandante explanou na sala em completa surpresa. Logo, incrivelmente, Nystrom saiu do carro e caminhou em direção aos policiais. Savelyev sentou em seu lugar, com o cinto enrolado em seu pescoço. Vestido num terno azul, Alyoshin comentou: "Droga, ele passou na frente de novo." 10 dias depois da operação em Sheremetyevo, o pager apitou no meu bolso. Eu li a mensagem: "Sequestro, Embaixada da Suécia, Mosfilmskaya 10. Para a base, imediatamente." "Você não precisa vir. Tem apenas um terrorista e um refém, e tem gente suficiente no entorno," o comandante me respondeu. Um pouco depois eu li a mensagem: "Um terrorista em Mosfilmovskaya capturou Savelyev." Para mim não havia motivo para entrar em pânico. Era claro que Savelyev se deixou ser pego para soltar o refém. Agora precisamos esperar ele voltar enquanto rezamos. Memória do oficial aposentado, Coronel Alexei Filatov, escrito em seu livro Люди A. O feito de Savelyev foi descrito por Nystrom para os oficiais do Grupo Alpha. Ele se aproximou do carro e se curvou para conversar pela janela, fazendo parecer que estava apavorado. Murmurando e simulando um gargarejo de estresse, ele começou a conversar. "Escuta, a esposa dele está morrendo. Ela teve uma parada cardíaca hoje. O coração dela talvez pare. Por favor, me pegue no lugar dele." O terrorista perguntou quem ele era, e Savelyev continuou: "Sou um empregado do Ministério do Exterior. A administração me pediu para trocar com ele. Eu não quero, estou com muito medo. Só diga que você não quer." "Qual hospital ela está?" o terrorista perguntou, e Savelyev se virou para Nystrom, dizendo que o pessoal na embaixada que sabia. Para Nystrom, ele começou a falar em sueco, mas se tratava de sons aleatórios encaixados para parecer sueco.
Nistron imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Se tratava de um oficial de segurança. Ele balançou a cabeça fingindo que entendeu. A peça de teatro foi convincente, tanto que o terrorista concordou em soltar Nistron e logo Savelyev se sentou atrás do volante como um novo refém. A partir de então, tudo o que aconteceu dentro do carro é desconhecido para os oficiais do Grupo A. Savelyev não tinha escutas e nem armas consigo. Tudo leva a crer que o coronel do Alpha começou a fazer um interrogatório disfarçado de conversa corriqueira, aplicando os primeiros passos de técnicas parecidas com a Reed. Numa conversa amistosa demonstrando atenção e compaixão, o interrogador é capaz de construir um vínculo de confiança com o suspeito que facilitará uma confissão. No caso, dentro do Volvo de Nistron, Savelyev precisava desconstruir o nível de agressividade e fazer o terrorista se entregar. 10 minutos a partir de quando Savelyev entrou dentro do carro, o terrorista gritou da janela e pediu um rádio. Óbvia sugestão vinda do coronel no banco do motorista. O rádio conectado com o comando do Grupo Alpha serviu para comunicação direta para fins da negociação. E logo o terrorista propôs suas demandas. 3 milhões de dólares e um voo para o exterior. As diversas estratégias para cansar o terrorista mentalmente e fisicamente foram tomadas. O dinheiro será reunido, mas tomará tempo. Usar burocracia que o elemento desconhece como desculpa. Assim, 1 hora se passou enquanto o terrorista e Savelyev estavam no carro. Era impossível saber do que se tratavam as conversas, mas logo após 1 hora, o homem pediu uma garrafa de conhaque. Um alvoroço se deu início na sala do comando. Na embaixada não havia garrafas de conhaque, e por isso um jovem oficial do Alpha foi enviado para comprar uma com urgência. 15 minutos se passaram. O time de snipers viu a movimentação dentro do Volvo. O terrorista estava começando a ficar nervoso. A forma com que a situação estava se desenvolvendo começou a deixar os oficiais preocupados. O comandante do Headquarters começou a questionar para onde ele desapareceu, abordando o oficial que partiu atrás da garrafa de conhaque. Logo ele retornou e foi questionado, e ele respondeu, exausto. O bar mais próximo não queria vender a garrafa, e por isso ele teve que correr até o mercado mais próximo, 15 minutos de distância. Quando o conhaque foi finalmente entregue, o terrorista fez mais um pedido: cigarros. Os oficiais do Alpha viram a oportunidade de pegar o terrorista com vida. Alyoshin foi com os cigarros até o carro, observando com cuidado os movimentos do sequestrador. Astutamente, ele não tirou a mão da granada, o que evitou que Alyoshin o puxasse pelo braço e o mobilizasse com a possível ajuda de Savelyev. Mesmo quando tirou o isqueiro do bolso, esperando que o meliante pegaria com as próprias mãos, a ordem veio do terrorista para que Alyoshin acendesse o isqueiro. Não foi possível capturar o homem, mas o Alpha descreveu o contato que teve com Savelyev, uma simples troca de olhares com um sinal indicando que tudo estava sob controle. As demandas por álcool e cigarro para os oficiais eram um claro movimento usado por Savelyev para desestimular o homem e o deixar menos agressivo. Logo, à meia-noite, o terrorista entrou em contato com o comando de novo. Cumpra minhas ordens ou o refém será morto. A resposta veio logo. Em tal horário era complicado reunir tanto dinheiro. A situação era peculiar para os oficiais do Alpha. O terrorista não cessava sua vigilância e seu nível de estresse não baixava. Em um cenário com apenas um refém, o sequestrador fica muito mais alerta. O que aconteceu em seguida pegou todos no Headquarters de surpresa. 10 minutos depois da última comunicação, o carro começou a andar lentamente. Alguns metros percorridos e eles pararam na frente do portão da embaixada. Savelyev desceu e ficou ao lado da porta, com a corda em seu pescoço. Ninguém compreendeu o que estava acontecendo, mas sabiam, Savelyev era imprevisível. O time de atiradores de elite permaneceu com seus rifles apontados para o terrorista. 3 minutos se passaram nesse cenário até que Savelyev foi ordenado para retornar ao carro. Os oficiais tentavam compreender o que estava acontecendo. Qual truque estava na manga de Savelyev? O que diabos está acontecendo ali? Quando o carro continuou a se mover, os snipers começaram a enxergar uma movimentação peculiar no interior do carro. Parecia que o terrorista estava estrangulando Savelyev, que empurrou o homem para longe. Logo ele saltou para fora e gritou para os policiais: "Achem outro refém, uma reposição." Preocupação começou a tomar os oficiais do Headquarters. Savelyev se curvou no banco do motorista com a mão no peito. Era claro como dia agora. Isso não era uma encenação ou um truque. Um socorrista foi enviado para extrair o coronel e o terrorista começou a ajudar a levar Savelyev para a ambulância. Foi neste momento que o sniper abriu fogo contra o sequestrador, que caiu no chão. O Alpha não tomaria o risco desse terrorista tomar os socorristas como reféns.
O socorrista foi amparado e movido para a segurança. Logo quando o meliante se levantou para atirar contra os oficiais, houve a troca de tiros. Funcionários do Alfa acertaram o homem que morreu no local. E logo viraram sua atenção para seu comandante, estirado no chão. Saveliev foi carregado para a ambulância pelos seus colegas de profissão, mas infelizmente, às 2h30 da madrugada, foi declarado como morto, vítima de um ataque cardíaco. Era 5h30 da manhã na residência do Saveliev. Natasha estava adormecida no sofá aguardando seu marido. Em sua mão estavam as papoulas bordadas que começaram no dia 9 de dezembro. Quando a campainha tocou, ela foi receber seu marido na porta, mas teve uma terrível surpresa. Todo o comando do Grupo Alfa estava lá para ampará-la. Sem que eles dissessem uma palavra, ela entendeu tudo imediatamente. Contando os 23 anos de serviço exemplares no Grupo Alfa, além de mais em serviço pelo Exército e o 7º da KGB, em 19 de dezembro de 1997, ele foi o primeiro a chegar e, voluntariamente, caminhou até o Volvo, trocando a sua vida pela de um inocente. Como em todas as vezes, ele se arriscou, mas desta vez, infelizmente, pagou o preço. Anatoly Saveliev foi condecorado com o título de Herói da Rússia, póstumamente. O coronel Anatoly Nikolaevich Saveliev foi enterrado no dia 22 de dezembro de 1997, no cemitério Nikola Arkhangelski, ao lado do tenente Gennady Sergeyev, morto por um sniper enquanto carregava civis feridos para a segurança durante a crise constitucional de 1993. Uma fila enorme se formou no hall de cerimônias do Lubyanka. A formava civis, políticos, militares e pessoas que cruzaram com a boa vontade de Saveliev no trabalho e no dia a dia. Entre eles estavam os membros da Embaixada da Suécia, prestando respeito ao coronel. Na sua lápide, entre as incontáveis rosas deixadas por todos, estavam 2 flores na cor azul e amarela, representando as cores da bandeira da Suécia, deixada por Jan-Olof Nyström. No dia da morte de Saveliev, sua filha mais nova se preparava para um exame público para ingressar na faculdade. Num dia de luto para a família, ela se preparava para sair e conquistar sua vaga na universidade e logo foi questionada pela sua mãe. Num caso extremo, como a morte de um familiar, tão próximo como um pai, claro, a universidade abriria uma exceção, mas a resposta diz tudo sobre essa história. Não, papai não aprovaria tal moleza. E ela passou no exame com excelência.